Na parte de domingo, o Pai Celestial. O Evangelho de João é descrito do ponto de vista de toda a narrativa bíblica, que começa com as nossas origens. Diz lá em Gênesis 1, verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra hebraica usada para Deus em Gênesis 1 é Elohim, que está no plural. E, queridos, exige a existência de pelo menos 3 seres. Por isso chamamos de o trio celestial, Pai, Filho e Espírito Santo. Em outras palavras, no princípio, o Pai, o Filho e o Espírito Santo criaram os céus e a terra. Se bem que o Filho seja o Verbo, aquele que executa as ações da divindade, por isso a Bíblia diz que foi Ele quem criou todas as coisas e sem Ele nada do que foi feito se fez. Mas Gênesis capítulo 1 deixa claro que o Pai e o Espírito Santo também estavam presentes ali na criação. Deus é a fonte de tudo o que existe. Eles criaram o universo, incluindo todos os seres humanos que nele habitam. Em nosso planeta houve uma criação especial da vida e o mais especial dessa criação foi a humanidade. E o propósito de Deus ao criar a humanidade era que vivêssemos em harmonia amorosa com Ele e uns com os outros. Infelizmente, Lúcifer trouxe o pecado a este mundo, o que, entre outras coisas, é uma ruptura do nosso relacionamento com Deus. Ele distorce a imagem e o caráter de Deus. Assim, Jesus assumiu a natureza humana para restaurar o conhecimento de Deus e trazer a salvação a você e a mim. Enquanto esteve aqui na terra, Jesus submeteu a vida ao Pai, vivendo de acordo com a sua orientação, e assim Jesus disse: eu e o Pai somos um. João 10:30. O Pai está em mim, dizia Jesus. Eu estou no Pai. João 10:38. Também disse Jesus: se não faço as obras do meu Pai, não acreditem em mim. João 10:37. O Pai estava no Filho, o Filho estava no Pai, uma íntima relação entre o Pai e o Filho. Quais são algumas das obras e também funções do Pai, conforme estão descritas nas passagens? Vamos ler inicialmente João capítulo 3 e o verso 16. Abra sua Bíblia em João capítulo 3 e o verso 16. Leia comigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. O Deus que amou o mundo de tal maneira se refere ao Pai, que deu ao Filho unigênito, aquele que recebeu o nome humano de Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o Pai fez a sua parte em doar o Filho executou a nossa salvação morrendo por você e por mim, mas isso não é suficiente, porque o verso 16 diz: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tem a nossa parte, a sua parte, a minha. Nós temos que crer, temos que aceitar a Jesus como Cordeiro de Deus, como Salvador nosso, como nosso Messias. Temos que crer nele para termos vida eterna. Portanto, lemos também no capítulo 3, verso 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O Pai se revela como aquele que proveu a nossa salvação, dando o Filho para morrer por nós. O Filho se revela como aquele que executou a nossa salvação, morrendo por nós. E o Espírito Santo se revela como aquele que distribui a graça, as bênçãos que nos advêm do sacrifício de Jesus Cristo. Queridos, a divindade está unida na salvação do pecador. Lemos também em João capítulo 6 e o verso 57. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Sempre João, nestes textos, está destacando: o Pai enviou, o Pai deu, o Pai proveu. Lemos também em João capítulo 5 e o verso 22. 5:22 do Evangelho de João. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Aqui está o Pai investindo o Filho de autoridade para exercer o juízo celestial. O juízo celestial que começou em 1844,
no final dos 2.300 anos. Os 2.300 anos é a profecia, a maior profecia bíblica de Daniel 8,14, que começou lá em 457 a.C. e terminou em 1844 depois de Cristo. Ali iniciou o juízo celestial, sendo processado pelo Filho, Jesus Cristo. É ele que se dirigiu ao Pai. Em Apocalipse capítulo 5, verso 7, ele foi ao Santíssimo do Santuário Celestial, onde está o trono do Pai, e recebeu das mãos do Pai o livro selado com 7 selos, e começou a processar o juízo celestial, abrindo selo após selo, selando primeiramente os mortos. Desde 1844, os mortos estão sendo selados, ou seja, estão sendo julgados, e passará para o caso dos vivos, quando o decreto dominical for aprovado. Mas é o Filho que exerce o juízo, quem processa o juízo. Interessante que em Apocalipse capítulo 5, mostra o Pai assentado no trono, tendo o livro selado com 7 selos na mão, mas ele não pode abrir. Um anjo brada: quem é digno de abrir o livro? E ninguém foi achado digno, nem no céu, nem na terra. E João começou a chorar. João capítulo 5 e o verso 4. E João estava chorando, até que um dos anciãos disse para João: não chore, João, eis aqui o leão da tribo de Judá, que venceu para poder abrir o livro selado com 7 selos. Apocalipse 5, verso 5. Queridos, Jesus Cristo conquistou a autoridade de ser o juiz no santuário celestial, pela sua morte, pela sua ressurreição. O juízo celestial foi montado para defender e reivindicar o caráter do Pai. Deus, o Pai, foi o primeiro ser acusado no universo. Lúcifer o acusou e Jesus Cristo se levantou em defesa do Pai, expulsou Lúcifer do céu com 1/3 dos anjos. Mas Deus marcou a corte, Deus marcou o dia do juízo, em que o nome dele seria reivindicado, o seu nome seria justificado em corte, no santuário celestial. E por isso ele marcou o dia da corte. Dia 22 de outubro de 1844, ele deu a profecia para isso. E aqui em João 5:22 diz que o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho o poder de julgar, porque é o Filho quem defende o Pai, usando a sua própria vida de perfeita justiça, usando a sua vida também, meu irmão, a minha vida. Quando nós nos entregamos a Jesus e somos gerados pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo implanta em nós a mente de Jesus, a mente obediente de Jesus, então nós somos também usados por Jesus na defesa do Pai, no juízo celestial. Queridos, o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho o poder de julgar. Aleluia! Lemos também o verso 30, João 5:30. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Jesus Cristo veio não para viver como Deus na terra, ele veio para viver como homem, na dependência de Deus, para ser o exemplo seu e meu. Nós não podemos viver independentes de Deus, porque não somos deuses. Jesus Cristo poderia viver independente de Deus, porque ele é Deus, mas ele não veio para viver como Deus, ele veio para viver como homem, ensinar para você e para mim como podemos viver na dependência do nosso Pai Celestial. Por isso, Jesus diz em João 5:30, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Por quê? Porque ele escolheu não fazer coisa alguma, senão pelo poder do Pai. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. O foco da vida de Jesus era fazer a vontade do Pai, mas a vontade do Pai que me enviou. Aqui está em João 5 e o verso 30. Lemos também em João capítulo 6 e o verso 32. Abra sua Bíblia. João 6 e o verso 32. Disse-lhe, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Ou seja, o maná que caiu do céu lá no deserto, representando Jesus Cristo como pão vivo, era um símbolo. Mas agora estava ali, diante deles, o verdadeiro pão que desceu do céu. Não era um símbolo, era o verdadeiro Filho de Deus que desceu do céu como pão do céu. Mas meu Pai vos dá o verdadeiro
pão do céu, diz aqui, e também o capítulo 14 e o verso 10. Abra sua Bíblia em João capítulo 14 e o verso 10. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. A íntima relação entre o Filho e o Pai. Jesus Cristo não fazia nada senão pelo poder do Pai. Ele vivia na dependência do Pai, como eu e você devemos viver na dependência do nosso Pai. Como é que nós podemos viver na dependência do Pai? Tendo o Espírito Santo habitando em nós. Assim Jesus vivia, tendo o Espírito Santo vivendo nele. Nós lemos João capítulo 14, verso 10. Agora leia também capítulo 14, verso 24. Quem me não ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. As obras que Jesus praticava, os milagres que ele realizava, as palavras que ele pronunciava, tudo era a obra do Pai através do Filho. Bendito seja Deus. João capítulo 15 e o verso 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vô-lo conceda. Tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos concederá. Aleluia! Esta é a certeza absoluta de que Deus responde às nossas orações se usarmos o nome de Jesus. Tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, ele vos concederá. João capítulo 15 e o verso 16. Agora o capítulo 16 e o verso 23. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome, ele vô-lo há de dar. Aleluia! Tudo quanto você e eu pedirmos ao Pai, em nome de Jesus, ele nos dará, se for para o nosso bem. Quando Deus percebe que o que estamos pedindo mal, estamos pedindo algo que não será para o nosso bem, ele não nos responderá a oração, ele não nos dará aquilo que estamos pedindo, mas se for para o nosso bem, se for para a glória do nome de Deus, ele nos concederá. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome, ele vô-lo há de dar. Aleluia! Esses versos que nós lemos descrevem o Pai em estreita ligação com o Filho, Jesus Cristo. O Pai tem um contato íntimo com o nosso mundo e um profundo interesse em nossa salvação. O interesse de Jesus em nos salvar era somente uma expressão do interesse do Pai em nos salvar. Essa verdade nos ensina do amor profundo do Pai. Jesus é uma revelação do amor do Pai. Jesus não veio para aplacar a ira do Pai. Ele veio para revelar um Pai cheio de amor e de misericórdia. Jesus é a revelação do amor do Pai. Aleluia!